Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje a gente vai fazer essa mandala aqui, que ficou nessa versão com 49 centímetros. Aqui eu usei o fio Cleia duplo e eu vou usar novamente, mas eu vou fazer agora de uma cor só, que eu acho que vai ficar bem legal também. Mas, se vocês quiserem, dá para repetir aqui esse modelo que eu fiz e fazer essa troca de cores, tá? Além da linha, que não precisa ser essa, vocês podem usar da preferência de vocês, a que tiverem em casa. A gente vai usar uma agulha de crochê, a minha tem 2,5 mm, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para arrematar. E no final que a gente vai ver o tamanho do aro, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. Porque primeiro a gente tem que fazer a mandala, esticar, medir, para depois saber que tamanho de aro que a gente vai precisar. Essa mandala aqui, ela tem um gráfico com 16 voltas. E eu fiz todas as voltas e mais uma aqui para fazer o acabamento no final. Então, vamos começar. Esse é o gráfico, a gente vai seguir com algumas pequenas alterações. Se vocês puderem, deixem ele aí por perto, tá bom? Então, aqui para iniciar a primeira volta, a gente vai fazer 12 pontos altos separados por 5 correntinhas dentro do anel mágico. Então, eu passo essa pontinha mais curta aqui por cima da mais longa, seguro aqui no meio para fazer o anel mágico. Eu venho com a agulha aqui por baixo do fio que tá aqui pro lado direito e trago o fio da esquerda por baixo, levanto uma alcinha aqui e passo esse fio da esquerda novamente por dentro da alcinha. Quando eu puxar aqui, ele já tá preso e pronto, tá? Eu gosto de trabalhar com um espaço menor aqui, então eu puxo esse fiozinho aqui mais curto e aí ele vai fechar um pouco, tá? Acho mais fácil fazer assim. Esse fio é fininho também, então fica melhor. E aí, aqui a gente vai subir, então, para fazer o primeiro ponto alto, 3 correntinhas. Então, esse é meu primeiro ponto alto. Vou fazer as 5 correntinhas de separação. E agora, eu preciso de mais 11 pontos altos para completar os 12. Então, lacei e venho aqui por dentro do anel para fazer esses pontos altos, separados todos por 5 correntinhas. Então, aqui, ponto alto, 5 correntinhas. Mais um ponto alto dentro do anel. E 5 correntinhas. E aí, a gente vai seguindo assim até completar os 12 pontos altos. Então, aqui, quando a gente fizer o nosso último ponto alto, a gente vai fazer as 5 correntinhas. Aí, a gente vai fechar o anel aqui, puxando esse fio mais curto. Puxa totalmente aqui. Aí, vai ficar bem fechado. E aí, a gente vai fazer o fechamento da volta, tá? Então, a gente vai pegar aqui a terceira correntinha, que era o nosso primeiro ponto alto, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, terceira correntinha, e a gente vai vir aqui na alcinha dela para fazer o fechamento com o ponto baixíssimo, tá? Como são 5 correntinhas, aqui essa volta ela fica bem, assim, amontoada, digamos, tá? Mas depois, quando a gente fizer a próxima, ela já vai ficar mais esticadinha, tá? Então, a primeira volta vai ficar assim. Bom, gente, na primeira volta, então, depois que a gente esticar, ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Na segunda volta, a gente vai fazer um ponto pipoca separado por 5 correntinhas. No gráfico aparece um símbolo circular que não é exatamente nem do pipoca, nem do puff. Eu vou trabalhar aqui com pipoca, tá? Então, a gente vai fazer dentro da alcinha do meio, que a gente fez embaixo aqui 5 correntinhas, a gente vai pegar na correntinha do meio para fazer os 5 pontos altos aqui e fechar fazendo o nosso pipoca, tá? Vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Então, aqui eu fechei o ponto, a volta de baixo, na terceira correntinha, que seria a parte de cima do primeiro ponto alto. E eu vou fazer uns baixíssimos aqui até chegar nessa correntinha do meio, tá? Então, para fazer o baixíssimo, você pega aqui nessa alcinha aqui de cima, né? Que seria olhando dessa forma, e passa direto aqui a agulha, ó. Só laça e já fecha, tá? E mais um aqui.
Esse ponto é o mesmo que a gente fez o fechamento da primeira volta, né? Que a gente usa pra fechar. Então, aqui, cheguei na alcinha do meio, vou subir 3 correntinhas como primeiro ponto alto, e eu preciso de mais 4 dentro da mesma alcinha para fazer o primeiro pipoca. Então, vou laçar e vou vir aqui na mesma alcinha, fazer mais 4 pontos altos. Então, eu tô aqui com os meus 5 pontos altos. E como que a gente faz o pipoca? A gente vem aqui no primeiro ponto alto, na parte de cima dele, que nesse caso são as 3 correntinhas. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, né? Que é a parte de cima. Pego esta linha aqui do último ponto e trago direto, tá? Como se fosse um baixíssimo também. E aí, vai ficar assim, ó. E aí, nesse caso, a gente vai fazer 5 correntinhas. E aí, a gente vai partir pro próximo já laçando. Aí, aqui, eu já venho direto na correntinha central, que é a terceira, fazendo mais 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos prontos, a gente entra, então, aqui, ó, na parte de cima do primeiro ponto alto, pega essa alça aqui e traz de uma vez. E aí, 5 correntinhas e a gente vai continuar. Então, aqui, eu vou de novo fazer a mesma coisa, tá? Entro com a agulha aqui, fazendo 5 pontos altos para fechar o pipoca e assim completar esses 12 pontos que eu preciso. Então, vou seguir aqui. Então, aqui, para fechar essa segunda volta, ó, a gente tá com os 5 últimos pontos altos feitos. A gente fecha esse ponto pipoca, como eu já mostrei aqui. Faz as últimas 5 correntinhas. E aí, a gente vai fechar no primeiro ponto pipoca. Eu gosto de fechar bem dentro dele aqui mesmo, tá? Então, eu pego bem por cima aqui, ó, pra fazer esse baixíssimo aqui no meio, que eu acho que ele fica mais reto depois, tá? Ó. Quando você puxa aqui. Aqui, no caso, a gente não vai trabalhar em cima desse lugar aqui, mas mesmo assim ele fica retinho, tá? Então, agora, a gente tá aqui com a nossa segunda volta feita. Ela ficou assim. E a gente vai partir pra volta número 3. Gente, agora aqui que nós chegamos na terceira volta, quem quiser trocar de cor, como eu fiz nessa mandala, é só cortar o fio, né? Esse amarelinho, faz o nozinho, puxando a ponta por dentro. E aqui, sobe 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, tá? Então, é bem tranquilo. Aqui, dá até para esconder o fio. A gente já fez isso em vários outros vídeos aí com as mandalas que a gente troca de cor. Depois vão ficar poucos fios para arrematar, porque se você trocar aqui como eu, né, são apenas 2 pontos, tá? Então, quem quiser dá para seguir aqui de forma bem tranquila, trocando de cor. Aqui a gente vai seguir dessa vez na mesma cor, então eu não vou cortar o fio. Agora, na terceira volta, a gente vai fazer, nesse espaço aqui de correntinha, 7 pontos altos e separar com uma correntinha e já passar pro espaço do lado aqui para continuar. Então, aqui, eu parei bem dentro, né, do ponto pipoca. Eu vou fazer, tipo, um baixíssimo só para passar aqui pro outro lado, tá? Então, eu vou colocar minha agulha aqui por baixo e vou puxar assim a linha de uma vez, tá? Ó. E aí, eu já tô aqui mais pro lado esquerdo para fazer esse primeiro ponto alto. Então, vou subir aqui 3 correntinhas. E aí, eu vou fazer mais 6 pontos altos aqui dentro desse espaço, completando os 7 que eu preciso. Então, fica assim, ó, tô aqui com os meus 7 pontos altos. Vou fazer aqui só uma correntinha e já vou laçar para passar aqui pro espaço do lado, fazendo mais 7 pontos altos.
Então, a sequência é só essa, tá? A gente tem aqui mais 7 pontos altos, faço mais uma correntinha e continuo assim até chegar aqui novamente. Então, aqui para finalizar a volta, depois de fazer os 7 últimos pontos altos, a gente faz uma correntinha e vem aqui na terceira correntinha, né, da primeira sequência que a gente fez, que é a parte de cima do primeiro ponto alto, e faz o baixíssimo aqui, tá? E a gente fecha aqui, tá feita a nossa terceira volta. Tá um pouquinho já embabadado aqui, tá? Mas o importante é a gente perceber se quando a gente estica, ele fica certo, tá? Então, aqui, ó, quando a gente vai esticando, a gente vê que vai ficando certinho, tá? Tá um pouquinho assim, mas depois nas próximas voltas vai se ajeitando. E se não se ajeitar, muito provavelmente quando a gente colocar no ar vai dar certo, porque na outra que eu fiz deu aqui e foi da mesma forma que eu fiz, tá bom? Então, às vezes acontece, o pessoal sempre pergunta desse negócio de embabadar, se desiste ou se continua. Não desistam, continuem, tá bom? Só se tiver ponto errado, ponto a mais, aí realmente depois fica sobrando, tá? Mas nesse caso tá tudo certinho, então a gente vai continuar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima volta. Gente, agora então, a gente tá subindo essas pétalas, tá? A gente tá nessa volta aqui, agora a gente vai passar pra essa. E nessa mandala que eu fiz uns pontos pegando pela frente só aqui, e aí ele ficou com esse movimento meio curvado aqui, tá? Tá, tipo, mais fundo aqui no meio e ficou com a borda levantada. Eu vou fazer aqui, mas se você não quiser, não precisa, tá? Então, você pode seguir conforme o gráfico, ponto sobre ponto, em todos os 7 pontos altos aqui. Então, a próxima volta vai ser o seguinte, a gente vai fazer 7 pontos altos, ponto sobre ponto. A única diferença é que, em vez de separar com uma correntinha, a gente vai separar com duas, tá? Então, para quem for fazer o ponto aqui na pontinha, né, pegando pela frente, a gente vai passar a agulha por trás aqui desse primeiro ponto que a gente tem, que a gente já tá até em cima dele, e vai fazer, para começar aqui, um ponto baixo, pegando pela frente, tá? Porque é o primeiro, e subir 3 correntinhas. E os próximos a gente vai fazer sem pegar pela frente normal, tá? Então, eu vou laçar e vou pegar aqui nas duas alcinhas o ponto. Aí, eu vou seguindo em todos da mesma forma, pegando aqui na parte de cima. E quando chegar no último aqui, que a gente vai laçar e passar novamente a agulha por trás do ponto, aqui direto já subindo o ponto alto, tá? Só fiz o primeiro com ponto baixo subindo 3 correntinhas, né? Porque no início a gente sempre sobe assim. Então, aqui eu vou separar com 2 correntinhas e já laço pra vir nesse primeiro, se você estiver fazendo assim que nem eu, pegando pela frente. Senão, você já pega normal por aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui o primeiro e o último da pétala, pegando pela frente, como eu mostrei, e os demais fazendo ponto sobre ponto sem pegar pela frente nada, tá? Então, é assim que a gente vai seguir até dar a volta toda. Aqui, então, cheguei no último ponto alto, que vai ser pegando pela frente. Então, subo ele aqui. Faço as 2 últimas correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha, né? Que era o nosso primeiro ponto alto. E aí, tá feita a quarta volta. Que continua um pouquinho babadada aqui, mas quando a gente estica, ó, você vê que ela fica, tá? Fica certa. Então, agora, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima volta. Na próxima volta, a gente vai continuar fazendo algo bem parecido, né? A gente vai subir 7 pontos, ponto sobre ponto, e fazer agora, em vez de 2 correntinhas para separar, 3, tá? Então, aqui, eu vou continuar subindo o ponto alto pegando pela frente nas pontas, hoje dá até pra ver que já começa a ficar um pouquinho curvado, tá? Fica aqui, fica mais fundo, e as pontas ficam mais salientes. Então, aqui, eu vou começar da mesma forma. Eu vou fazer o ponto baixo, pegando pela frente em cima desse ponto aqui onde eu já estou.
Então, passo a agulha por trás, faço um ponto baixo, pegando pela frente, e aí eu subo as 3 correntinhas para começar aqui, para fazer meu primeiro ponto alto, né? Se eu não fosse fazer pegando pela frente, eu apenas subiria as 3 correntinhas. Então, aqui o princípio é o mesmo. E aí, é que eu vou laçar para fazer todos os outros pontos, ponto sobre ponto, sem pegar pela frente, e apenas o último, que novamente eu vou pegar pela frente. Então, aqui, como na volta de baixo, a gente vai repetir a mesma coisa. Quando eu chegar aqui no último, eu laço, passo a agulha por trás dele e subo o ponto alto. Tá? Aí, aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas e recomeçar. Então, aqui laço e no primeiro venho fazendo, pegando pela frente, né? Então, agulha por trás do ponto e já subo ele direto e sigo aqui da mesma forma que eu fiz a primeira pétala. Então, pegando todos os pontos aqui normais, só o último pela frente, tá? Então, vou seguir assim até dar a volta toda. Então, aqui, depois de fazer o último ponto alto, que foi pegando pela frente, vou fazer 3 correntinhas para fechar. Né? Então, 3 correntinhas e a gente vai fechar novamente aqui na parte de cima do ponto alto, que é a terceira correntinha do começo da volta. Fecho com baixíssimo e aí tá pronta mais uma volta. Tá? Elas estão bem parecidas por enquanto. A gente vai ajeitando aqui e ela vai se acomodando. Então, essa foi nossa 5ª volta. Agora, na próxima volta, mais uma vez, bem parecida, a gente vai continuar subindo 7 pontos altos, vou continuar pegando aqui nas pontas pela frente e no meio, em vez de 3 correntinhas, agora a gente vai fazer 4, tá? Então, aqui, vou fazer meu ponto baixo, pegando pela frente, mais uma vez, subir as 3 correntinhas. E aqui, sigo como nas voltas de baixo. Fazendo 5 pontos altos seguidos aqui dentro, simples, e só o último, que vai ser novamente pegando pela frente. Então, aqui, meu ponto alto pegando pela frente. E para separar e recomeçar, agora são 4 correntinhas. Então, recomeço, como nas voltas de baixo, pegando aqui no primeiro ponto alto pela frente e sigo, como eu fiz aqui a primeira pétala dessa sequência, mais uma vez igual, até dar a volta toda. Então, aqui, para concluir essa volta, a gente vai fazer as 4 correntinhas. Eu já tinha aqui finalizado, né, o último ponto alto pegando pela frente, e aí a gente vem mais uma vez aqui na terceira correntinha para fechar. Tá? Então, tá feita aqui mais uma volta. Essa aqui foi a 6ª. Agora, na 7ª volta, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente, porque a gente vai começar a fechar aqui essa pétala, tá? E então, a gente tem que fazer uns pontos fechando junto aqui para dar esse afunilamento. Então, agora, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos aqui, nos 2 primeiros, 3 retos, né, ponto sobre ponto normal, e os 2 últimos aqui fechados juntos novamente. E para separar, 7 correntinhas. Só que para quem tá fazendo como eu aqui, esses pontos pegando pela frente no começo e no fim da pétala, a gente tem que continuar, tá? Então, vai ficar assim. Primeiro, a gente vai fazer o ponto baixo aqui, pegando pela frente, como a gente vinha fazendo nas outras voltas, né? Nas voltas de baixo. A gente vai subir agora 2 correntinhas, porque a gente vai fazer ponto fechado junto, então com 2 correntinhas fica mais inclinado, mais certinho aqui. Então, o primeiro a gente pegou pela frente, como a gente vinha fazendo. O segundo, ele vai fechar junto, só que a gente vai pegar ele por aqui mesmo, tá? Então, como a gente vinha também fazendo nos pontos do meio. Então, pego um ponto aqui sem pegar pela frente, e aí eu vou fechar junto com o primeiro, tá? E aí, aqui nos próximos 3,
são só ponto sobre ponto. E nos dois últimos a gente vai fechar junto. Então, no primeiro eu vou laçar sem passar pela frente, ó, passo aqui nas duas alcinhas, subo, laço, tiro duas alcinhas aqui, laço de novo, aí venho por trás, fazendo ponto pegando pela frente, subo aqui o ponto alto, laço, tiro duas alcinhas e laço e tiro tudo para fechar junto, tá? Agora, 7 correntinhas. E aí, mais uma vez, aqui a gente vai fazer, então, a sequência, ó. Então, lacei, vim primeiro pegando por trás, porque o primeiro é ponto pela frente, laço aqui, puxo, tiro duas alcinhas. Laço de novo, venho no segundo, só que pego aqui na parte de cima dele e laço, tiro duas alcinhas, laço para fechar tudo junto, para ficar com os pontos altos fechados juntos. Aí, nos próximos 3 aqui, ponto sobre ponto. E aqui, novamente, a gente repete. Então, o primeiro é também como se fosse um ponto igual, só que aqui vai fechar junto com o último. Então, laço, tiro só uma parte dele, aí laço, mas pego pela frente para fazer o último aqui que vai fechar junto, tá? Aí, 7 correntinhas e vou repetir e vou fazer essa sequência até dar a volta toda. Bom, gente, então aqui, ó, eu terminei os dois últimos pontos altos fechados juntos, né? O último deles pegando pela frente aqui. Então, a gente precisa de 7 correntinhas para fechar aqui na junção dos dois primeiros pontos altos fechados juntos, tá? Só que na próxima volta, a gente vai fazer 3 pontos altos nas correntinhas centrais aqui, tá? Dos trabalhos aqui que a gente vai fazer na próxima volta é isso. 3 pontos altos saindo da correntinha central. Então, para não fechar aqui e ter que caminhar com ponto baixíssimo até esse ponto, ou cortar a linha, né, que seria uma das outras opções, o que o gráfico coloca pra gente aqui é o seguinte: a gente faz 3 correntinhas aqui, em vez de 7, e aí a gente faz um ponto alto duplo, ou seja, laço 2 vezes, venho aqui no ponto, onde é o local do fechamento, e aí eu fecho esse ponto alto duplo aqui em cima e já fico no lugar certo pra gente recomeçar a próxima volta. Então, vocês vejam que fica praticamente do mesmo tamanho e já fica no meio aqui, tá? Onde a gente vai sair com o começo da próxima volta, que vai ser a 8ª. Então, na próxima volta é o seguinte, são 3 pontos altos aqui na correntinha do meio, 5 correntinhas, e aí a gente vai fechar tudo isso aqui com 5 pontos altos fechados juntos, só que a gente não pode esquecer de fazer os pontos pegando pela frente nas pontas, tá? Que senão vai ficar faltando aqui. E aí, 5 correntinhas, e aí aqui eu vou fazer os 3 pontos altos na correntinha do meio, tá? Então, a gente vai fazer essa parte aqui, esse fechamento. E aqui, a gente vai começar subindo 3 correntinhas, né? Porque, enfim, a gente ficou aqui no meio, então, subo 3 correntinhas e preciso de mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, eu vou dar um jeitinho aqui de colocar esses pontos altos aqui, nesse ponto que eu não estou exatamente dentro da correntinha, né? Porque isso daqui foi um fechamento. Então, eu vou passar por aqui, ó, onde tem um espacinho aqui embaixo. E vou fazer assim, tá? Então, eu fiquei aqui, ó, com os 3 pontos altos, um ao lado do outro, tá? Aí, a gente faz as 5 correntinhas. E aí, aqui, para fazer esses 5 pontos altos fechados juntos com o detalhe, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai laçar. Primeiro, a gente tem que lembrar que esses 2 pontos altos aqui estão juntos agora. Então, para fazer o primeiro ponto alto aqui, né, o primeiro e o último aqui, os 2 das pontas, a gente tem que pegar os 2, tá? Então, assim, se a gente fosse fazer sem ser pegar pela frente, a gente ia pegar aqui na junção dos 2. Como a gente vai fazer pegando pela frente, a gente vai passar a agulha por trás dos 2 aqui, aí a gente vai laçar, subir o ponto alto e não vai fechar ele todo, porque são todos fechados juntos, tá? Então, fecho só uma parte, daí eu vou laçar, venho aqui no do lado, faço ele
no local convencional aqui, também não fecho, tá? Fecho só uma parte. Venho no terceiro, mesma coisa, fecho só uma parte e no próximo, tá? Então, é um aqui, que junta os dois primeiros, 3 na sequência, e aí sobraram os dois, né? Que virou meio que um ponto, né? Fechado junto aqui. Então, a gente já vai aqui laçar para finalizar esse fechamento. Venho por trás, aqui pegando os dois, e aí subo o ponto pegando pela frente, tiro 2 alcinhas e laço para tirar tudo, tá? E aí, finalmente, conseguimos fechar aqui. E com os dois aqui, o da ponta e o do começo, pegando pela frente. Aí, aqui, 5 correntinhas. E aí, a gente vai fazer na correntinha do meio, aqui vai ficar mais fácil, né? Os 3 pontos, um ao lado do outro, tá? Então, aqui na quarta correntinha, porque são 7, né? A gente faz 3 pontos aqui no mesmo lugar. Aí fica assim, ó. Aí mais as 5 correntinhas. E aí a gente volta para esse fechamento aqui do bico com os 5 pontos altos fechados juntos. Então, mesma coisa, ó, lacei, primeiro pego os dois aqui, então passo por trás para fazer o pegando pela frente, subo, tiro só uma parte dele, né, pegando 2 alcinhas aqui, aí faço 3, só que tirando só uma parte, então, tiro uma parte, mais tiro só uma parte. Vou ficando cheia de alcinha aqui na agulha. Mais só uma parte. E agora o último, que eu vou laçar, pegar os dois aqui da ponta, que fecharam juntos. Aí subo para tirar uma parte e fechar tudo, tá? E aí, 5 correntinhas e começa tudo de novo. Então, vai ficando assim, ó. A pontinha fechada com o ponto pegando pela frente. Se você tiver fazendo reto, né, sem esse detalhe aqui, aí é só fazer os 5 pontos altos fechados juntos. Não tem essa questão de pegar os dois juntos, porque daí você vai pegar em cima, tá? E aí em cima é um ponto só, porque ele fechou junto. Então, vou dar continuidade aqui e chegamos novamente no ponto inicial. Terminei aqui a última pétala, então, vou fazer as últimas 5 correntinhas para fechar com um ponto baixíssimo aqui na parte de cima do primeiro ponto alto, né? Que é a terceira correntinha aqui das primeiras que a gente fez. Então, a gente vem, faz o baixíssimo aqui. E aí, tá pronta mais uma volta. Essa aqui foi a 8ª volta. O efeito das pétalas é assim mesmo, tá? Porque a gente fez esses pontos pegando pela frente aqui no começo e no fim. Então, ela fica assim, meio afundadinha, tá? Igual ficou a minha outra ali. Agora, a gente vai seguir para a próxima volta, que é a 9ª, e a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai aumentar esses pontos altos, tá? E aí, a gente vai fazer umas correntinhas aqui para separar aqui uma parte da outra, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2 pontos altos em cima desse primeiro ponto alto que a gente tem, 3 pontos altos em cima do meio e mais 2 em cima do da ponta. E para separar aqui um pedacinho do outro aqui, a gente vai fazer 17 correntinhas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, na próxima volta, depois dessa, que vai ser a 10ª, a gente vai trabalhar dentro das correntinhas aqui, tá? Porque, assim, em alguns trabalhos, eu falo para vocês que, não importa, pode ser dentro da correntinha, mas se não quiser, não precisa. Nesse caso, se a gente não fizer dentro das correntinhas, esses pontos aqui vão acabar ficando bem amontoados aqui em cima, tá? Porque o espaço aqui é grande. E como são pontos intercalados aqui com espaço, a gente não vai preencher tudo. Se a gente fizer só esses pontos aqui, eles vão ficar tudo aqui em cima. E aí, depois, não vai ficar com esse efeito o trabalho, tá? Então, o importante é que na hora de fazer essas 17 correntinhas, você conte direitinho, pra depois você ter o número certo e ficar com esse espacinho aqui entre elas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, para começar, eu já tô no ponto certo, eu vou subir 3 correntinhas, onde eu já estou mesmo, vou laçar para fazer mais um ponto alto
dentro aqui do mesmo espaço. Então, em cima do primeiro ponto alto aqui são 2 pontos altos, em cima do ponto alto do meio são 3, então já laço e venho aqui por dentro, né, na parte de cima do ponto alto, fazendo 3, um ao lado do outro no mesmo espaço. Então, 1, 2 e 3. Tá? Então, aqui no ponto do meio, eu fiquei com 3 e no último, 2. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos em cima dos 3 que eu tinha, tá? Aí, vai ficar assim. E aí, aqui, continuando, a gente vai fazer as 17 correntinhas, tá? Outra coisa também que é legal é não torcer, assim, na hora que você fizer, tomar cuidado para não ficar torcida. Então, quando a gente às vezes tira a agulha e coloca de novo, tem que colocar do jeito que tava, assim, para não ficar a correntinha ficar torcida, porque depois fica até difícil de você saber onde que você vai colocar o próximo ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer as 17 correntinhas. Então, tá aqui, ó, se possível, tente não deixar elas largas, né? Fazer elas bem uniformes, assim. E também na hora de laçar aqui, pra já passar pra essa partezinha do lado, fazendo novamente os 2 pontos altos aqui, também não deixar soltar a linha, tá? Eu até gosto de dar uma seguradinha aqui e já vir direto aqui pra fazer esse meu próximo ponto alto. Então, eu seguro aqui, ó, até eu conseguir puxar, né? Aí eu laço aqui a linha e fico segurando para não ficar soltando muito, tá? Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos altos, como a gente fez lá no começo. Os 3 no meio. E os 2 na ponta. E aí, aqui a gente tem que continuar fazendo as correntinhas novamente, mais 17 correntinhas, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aí, fica bem certinho, tá? Sem torcer, pra na próxima volta a gente poder trabalhar com mais facilidade. Então, vou continuar aqui com as minhas 17 correntinhas e mais os pontos altos até dar a volta toda, tá? Bom, gente, aqui então eu finalizei a última sequência de 7 pontos altos, as 17 correntinhas aqui que eu já fiz, né, as últimas, e o fechamento é aqui na parte de cima desse primeiro ponto alto, como a gente vem fazendo em todas as voltas, né? Então, a gente vem aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima dele, pra fechar com baixíssimo, também aqui segurando com cuidado, pra não abrir muito aqui essas correntinhas, tá? Então, aqui tá feita a 9ª volta, com as correntinhas aqui, ó, sem torcer. Agora, a gente vai passar para a próxima volta. Aqui nessa outra mandala que eu havia feito, eu tinha mudado de cor também, e foi nessa volta aqui, tá? Que é a 10ª. Então, quem quiser seguir esse estilo, tem que cortar a linha, né? Passar a pontinha por dentro dessa alcinha aqui que fica, para prender, e aí recomeçar com 3 correntinhas ou com o ponto baixo aqui que eu vou explicar, tá bom? Aí, depois é só fazer esse pequeno arremate, daí fica legal também. Então, aqui na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer um ponto baixo no ponto alto do meio, aqui no central, tá? A gente tem 7, então tem um ponto central, em cima dele, um ponto baixo. Aí, a gente vai fazer uma correntinha, e aí a gente vai começar a fazer intercalado, dentro de uma correntinha e na outra não, os pontos altos, tá? Então, a gente vai ter aqui o ponto baixo, uma correntinha, e já nessa primeira correntinha aqui da volta de baixo, vai ter um ponto alto. Daí, a gente vai fazer 2 correntinhas para separar, pula, então, a próxima correntinha e no próximo, outro ponto alto. 2 correntinhas para separar, pulo o próximo e na outra alcinha aqui da correntinha, mais um ponto alto. Quando a gente chegar aqui no meio, que são 17, a gente também tem aqui uma correntinha central, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro da mesma correntinha, separado por 2 correntinhas, e aí do lado de cá a gente segue fazendo a mesma coisa, tá? Separa com 2 correntinhas, pula aqui um espaço
de alcinha, de correntinha, e no próximo, outro ponto alto. Separa com duas correntinhas, pula um, até chegar aqui. De volta, né? Então, nesse último aqui tem que ter um ponto alto, tá? Se tiver tudo certinho, pra separar com uma correntinha e fazer o ponto baixo aqui e recomeçar. Então, aqui, a gente tá nesse primeiro, né? Nesse primeiro ponto alto aqui, a gente precisa estar no meio para poder começar com o ponto alto, que é a forma mais fácil de eu recomeçar, tá? Até no gráfico tá um pouquinho diferente, porque ela começou nessa volta de baixo aqui pelo ponto da esquerda, e eu comecei pelo da direita, então eu vou caminhar agora com uns baixíssimos até chegar no ponto central, mas dá mais ou menos na mesma, tá, gente? Ela caminharia por aqui e eu vou fazer aqui no meio. Então, eu tô aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer um baixíssimo, então pego aqui na alcinha de trás e faço um baixíssimo aqui, mais um do lado. E aí, o próximo já é o ponto certo, tá? Aqui no próximo, eu já consigo até vir direto, ó, pegando nas duas alcinhas e fazendo esse ponto baixo aqui em cima, tá? Ó. Então, ele já ficou no lugar certo. Aí, aqui, uma correntinha apenas. E agora, a gente vai laçar. E a gente vai vir na primeira correntinha, que olhando assim, ó, é como se fosse aqui a alcinha de cima, tá? Então, a gente vem com a agulha laçada, pega aqui nessa parte, alcinha de cima, e a gente vai passar o ponto alto aqui dentro. E aí, eu fecho ele aqui todinho. E aí, faço duas correntinhas. Aí, laço, vou pular a segunda correntinha, que é essa daqui, e venho na próxima. E aí, vou fazer outro ponto alto aqui. Aí, mais duas correntinhas para separar. Mesma coisa, laço, pulo a próxima correntinha, venho na seguinte. Aqui, mais uma. Então, vão ser, ó, 4 pontos altos antes de chegar no central, tá? Aqui, pulo, mais uma, faço na seguinte. Então, para facilitar, ó, já tenho 4 aqui, certo? No próximo, eu vou fazer duas correntinhas e já sei que esse é o central, tá? Então, tenho que ter 4 aqui, aí laço, agora pulo a correntinha e dentro desse outro que é o central, nós vamos fazer 2 pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Então, aqui, ó, um ponto alto, separo com duas correntinhas e mais outro ponto alto aqui no mesmo lugar. Agora, a gente segue pro outro lado fazendo a mesma coisa, tá? Então, vou ter mais 4 pontos altos separados por duas correntinhas. Então, duas correntinhas, pulo a próxima, laço e venho fazer aqui este ponto na seguinte. Tô fazendo bem devagar aqui para não ficar esgarçando, tá? Essa volta aqui tem que ter um pouco mais de paciência. Aí, aqui de novo, até a gente chegar lá no fim, onde a gente vai preencher a última correntinha. Então, aqui é o último, ó, sobraram duas correntinhas, eu vou pular uma e fazer na que tá mais encostada aqui nos pontos altos. Aí, a gente vai fazer uma correntinha apenas e o ponto baixo em cima do ponto alto central, que é aqui. Aí, eu vou fazer uma correntinha para recomeçar com o meu primeiro ponto alto nessa correntinha que é a mais encostada aqui nesses pontos altos, tá? Mas deixa eu mostrar aqui como é que ficou essa parte, ó. Então, aqui vai ficar assim, tá? Sempre vai ter um espaço de correntinha embaixo. Na correntinha central aqui, a gente vai ter 2 pontos saindo do mesmo lugar e sempre separado aqui com duas correntinhas. Só quando chegar aqui no fim que você faz uma correntinha para fazer o ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou continuar, aqui a gente já segue. Eu já fiz a correntinha, a gente já segue laçando para fazer esse primeiro ponto alto, então, na primeira correntinha, tá? Então, a gente vai aqui com bastante calma nessa volta, porque realmente colocar os pontos altos dentro das correntinhas tem que fazer devagar para não ficar
ou colocando no lugar errado, ou puxando demais aqui. E depois fica meio ruim de trabalhar, tá? Então, vamos devagar aqui até a gente completar essa volta. Eu fiz aqui, então, a última sequência com os pontos altos. Agora, eu vou fazer a última correntinha que falta. Aqui é uma só, né? E aí, eu vou fechar naquele primeiro ponto baixo que a gente fez no início da carreira, aqui, tá? Venho aqui e fecho com baixíssimo. Então, fechei aqui no meio. E aí, tá pronta aqui a nossa 10ª volta, tá? Então, ficou assim, com os pontos altos. Agora, a gente vai ver o que vai fazer na próxima. Bom, gente, na 11ª volta, então, a gente vai fazer muitos pontos pipoca, tá? Todos separados por 3 correntinhas, entre um e outro, menos esses dois, tá? Esses dois aqui, eles vão direto aqui. Você termina um e começa o outro, tá? Aqui não tem separação. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Os pontos pipoca, eles serão na parte aqui entre um ponto alto e outro, tá? Aqui, ó, não vai ter, tá? Que aqui é a separação aqui entre o ponto alto e o ponto baixo. Aqui não tem, mas em todos esses outros vãozinhos aqui que a gente ficou, a gente vai ter, tá? Então, a gente vai ficar com 9 pontos pipoca em cada espaço desses aqui que a gente tem. E aí, a gente vai separar todos com 3 correntinhas, menos esses dois aqui, que vão ficar próximos, né, a essa parte dos pontos altos, que vão ficar sem separação. A gente vai começar, então, aqui dentro desse espaço, tá? A gente tá em cima do ponto baixo, então, eu vou fazer uns baixíssimos até eu chegar neste ponto. Então, vou fazer um baixíssimo aqui na correntinha. Vou fazer outro em cima desse ponto alto aqui. E aí, eu já consigo ou fazer outro baixíssimo aqui, ou até por dentro, tá? Posso fazer aqui por cima, mas eu já vou vir por dentro aqui. E aí, eu já tô no lugar certinho aqui, tá? Aí, eu vou subir 3 correntinhas como primeiro ponto alto. E vou fazer mais 4 pontos altos dentro desse espaço para fazer o meu primeiro ponto pipoca, tá? Aqui, a gente não precisa ficar prendendo em correntinha como a gente fez aqui na parte de baixo, tá, gente? A gente vai fazer dentro do espaço, a gente pode usar o espaço total aqui. Então, mais 4 pontos altos aqui. Aí, a gente tira a agulha para fechar o pipoca. Então, aqui a gente vem, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, puxa essa alcinha aqui e faz tipo um baixíssimo mesmo aqui, tá? Puxa de uma vez aqui. Aí, aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas e já vai passar pro espaço do lado, tá? Então, aqui, eu vou completar todos esses espacinhos com um ponto pipoca e vou separar com 3 correntinhas até chegar aqui nesse último, tá? Que vai ser o 9º. Então, aqui eu já passo direto, tá? Laçando para fazer os 5 pontos altos e fechar formando um ponto pipoca. Então, aqui, ó, 5 pontos altos. Passo aqui a agulha em cima do primeiro ponto alto, pego a alcinha, fecho de uma vez. Faço as 3 correntinhas e vou seguindo assim, tá? Então, eles vão ficar assim, ó, um dentro de cada espacinho aqui. Aqui nesse do meio que ficou central, né, que ficou tipo esse Vzinho aqui, mesma coisa, tá? Fiz 3 correntinhas e vou fazer um pipoca aqui também e também separar com 3 correntinhas. Então, aqui fiz os 5 pontos altos do último ponto pipoca aqui dessa primeira sequência. Vou fechar. E agora, ó, a gente vai passar para esse aqui do lado, tá? Que é nesse espaço aqui novamente, onde a gente fez o primeiro aqui direto, tá? Aqui não tem separação com correntinha. Então, eu laço e eu já venho direto fazer aqui o meu primeiro ponto alto, tá? Vai ficar bem grudadinho assim. Aí, eu faço mais 4. Tiro a agulha e aí, a gente vem aqui no primeiro, tá? Aí, vai ficar bem juntinho assim, ó. No primeiro, pego essa alcinha aqui
e faço aquele fechamento normal, tá? A única diferença é que eles vão ficar assim, tá? Bem grudadinhos. E aí, 3 correntinhas e vou seguindo. Aqui, todos terão 3 correntinhas, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa primeira sequência, até completar a volta toda aqui. Então, vamos seguir. Bom, gente, agora eu fiz aqui os 5 últimos pontos altos para fazer o último pipoca. Vou puxar aqui a alcinha para terminar. E agora não tem separação, né? Porque aqui não tem correntinha, são esses pontos que ficam juntos. Eu venho aqui por dentro, gosto de fazer por dentro, bem por dentro do pipoca, para fazer esse baixíssimo e fechar, tá? Então, aqui, essa foi a 11ª volta. Agora sim, olha, não tem como falar que não tá embabadado, né? Realmente está. Só que se você... Vamos supor que a gente fosse finalizar essa mandala assim. Se você puxa ela, assim, se você até quiser colocar uns alfinetes, você vê que ela estica, tá? É que aqui não tem como não ficar embabadado com tanto ponto pipoca, assim. É normal, tá? Esse movimento. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer na 12ª volta. Bom, gente, então na 12ª volta, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer 2 pontos altos quíntuplos cruzados aqui, tá? Estão passando um por cima do outro. E aqui em cima, a gente tem 5 correntinhas, tá? Então, eles estão separados com 5 correntinhas, que aqui não dá pra ver que já tá coberto com os outros pontos. Depois aqui a gente tem 5 correntinhas, e aqui em cima, nas correntinhas bem do alto aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espaço, passo direto aqui sem espaço de correntinha e faço a mesma coisa ao lado. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 5 correntinhas aqui para fazer os 2 pontos altos quíntuplos cruzados novamente recomeçar, tá? Então, vamos ver na prática como que vai ficar isso. Ó, gente, então aqui é o seguinte, a gente não vai trabalhar nestas 2 alcinhas aqui, ó. A gente tem os 2 pontos altos que ficaram juntos, sem separação, e aí tem essas 2 alcinhas aqui, tá? Não vamos trabalhar aqui, a gente vai começar nessa. Então, eu vou fazer alguns pontos baixíssimos aqui, até chegar aqui no meio. Então, a gente já sabe como é que faz, né? A gente vai pegando aqui uma alcinha da correntinha e vai andando aqui pro lado esquerdo. Se você tiver feito aquela mudança de cor, aqui é o lugar onde eu fiz a troca novamente, tá? Então, aqui, ó, você corta e já vem direto. Pode até começar por esses pontos altos aqui, que é mais fácil, tá? Aqui também vou fazer um em cima aqui. Pronto, agora já estou chegando. Então, aqui, ó, eu faço igual eu fiz lá embaixo, tá? Eu posso passar direto aqui pra dentro. E já faço o meu... Já tô aqui bem posicionada dentro no espaço entre as correntinhas aqui, tá? Entre os pontos pipoca em cima das correntinhas. Aí, aqui, pra fazer esse primeiro ponto alto quíntuplo, a gente vai ter que subir com correntinha, tá? Então, pra dar mais ou menos essa altura do ponto alto quíntuplo, que é bem grande, depois a gente vai ter que laçar a agulha 5 vezes pra fazer os outros que não serão como esse que é o primeiro, tá? Então, a gente vai fazer aqui 7 correntinhas. A gente faz 3 quando é ponto alto simples, mas aqui a gente vai aumentar um pouco, né? Quando a gente faz duplo, a gente já faz 4 e assim por diante. Então, aqui eu vou fazer 7 correntinhas, eu tenho mais 5 correntinhas de separação. E agora, realmente, aqui sim, eu vou ter que laçar 5 vezes a agulha. E vou voltar. A gente fez, então, o primeiro ponto aqui e o outro, como é cruzado, a gente vai voltar pra trás e fazer ele aqui, tá? Então, vou até segurar aqui, ó, é nesse espaço, tá? Não é nesse. Então, a gente passa aqui por dentro e vai laçar e vai tirando de 2 em 2 alcinhas até a gente tirar todas, tá? Tem que ir com calma também para não ficar esgarçando muito, ó. Aqui fiz a última. E aí, vai ficar assim, ó. Aqui, como a gente tem essas correntinhas, né? A gente não tem os 2 pontos iguais, mas vai ficar cruzado, tá? Passando pela frente, um aqui pela frente, ó.
Fica esse movimento aqui. A gente vai fazer mais um lá pra frente que fica mais fácil de ver, o próximo. Então, aqui, seguindo, a gente vai fazer as 5 correntinhas de separação. E vai fazer os 2 pontos altos aqui em cima, ó. Aqui a gente tem o ponto do meio, né, que ficou nesse V. A gente vai fazer 2 pontos altos aqui, separados, né? São 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos dentro deste espaço. E aqui do lado a mesma coisa. Então, laço, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui onde que estão esses pontos altos, ó. A gente tem aqui 2 pontos no mesmo espaço, tá? Então, um conjunto fica aqui, nesse espaço de correntinhas, e o outro conjunto nesse espaço. Então, aqui não tem separação. Depois desses últimos 2 pontos altos, eu laço e já venho direto fazendo a mesma coisa. Então, aqui mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, ficou assim, tá? Ó. Agora, mais 5 correntinhas, e a gente vai fazer esse ponto alto quíntuplo aí de novo. Então, laçamos 5 vezes. Aqui é a nossa agulha, e aí a gente vai vir, ó, prestando atenção aqui para vir no lugar certo. Não é nesse primeiro espaço de 3 correntinhas, é no segundo, tá? Então, venho aqui e vou laçando e tirando de 2 em 2 alcinhas até tirar todas, tá? Aí, 5 correntinhas. Daí, eu vou laçar de novo 5 vezes. E aí, eu vou vir pra trás, tá? Então, agora a gente volta aqui, ó. Não faz nesse primeiro espaço, faz no segundo, tá? Então, a gente vem e vai tirando de novo de 2 em 2. E aí, eu vou fazer já 5 correntinhas aqui, que acho que fica mais fácil pra mostrar. Então, ó, aí já deu uma organizada aqui, né? Que é primeiro pedacinho aqui que a gente faz fica mais complicado. Então, fica assim, tá? O ponto fica passando um pela frente aqui, ó, do outro, tá? Porque a gente tem que voltar, né? A gente faz primeiro o que tá pra frente, depois a gente volta pra fazer o que tá pra trás, tá? E agora, então, eu fiz já 5 correntinhas e vou repetir nesses 2 espacinhos aqui, que são próximos a esse V, os conjuntinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Então, a gente vai seguindo assim até dar a volta toda. Bom, então, depois de finalizar aqui o conjunto de pontos altos e fazer as 5 correntinhas, que eram as últimas aqui para fechar a volta, a gente vai vir aqui na 7ª correntinha, né, que era o alto do nosso ponto alto quíntuplo. Então, a gente tinha 5 correntinhas de separação aqui em cima e os 7 pontos altos. E a gente vai fechar no 7º ponto alto, tá? Que seria a parte de cima desse ponto alto. Então, eu deixo livre aqui as 5 correntinhas de separação e venho fechar na correntinha mais de cima aqui do ponto alto com um ponto baixíssimo. E aí, tá pronta aqui a nossa volta. Essa daqui foi a nossa 12ª volta, tá? Agora, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Essa aqui foi bem desafiadora, né? Com esses pontos compridos aqui e ainda cruzados. A próxima volta é um pouco mais simples. Na próxima volta, então, 13ª, a gente vai fazer o seguinte, ó. A mesma coisa aqui em cima desses pontos altos, aqui dentro do espaço. Então, aqui nesse espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sem correntinha de separação, nesse outro espaço aqui do lado, mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, tá? E aí, a gente vai ter 4 correntinhas de separação, e dentro desses espaços aqui que a gente ficou, no ponto cruzado, aqui dentro, assim, em cima, aqui, a gente vai fazer 11 pontos altos, tá?
Aí, 4 correntinhas pra separar e aí recomeço, tá bom? Então, aqui, ó, os pontos vão ficar assim, tá? A gente tá com esses feitos, agora a gente vai fazer esses daqui, 4 correntinhas e preencher aqui com esses 11 pontos altos. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente já tá praticamente no lugar certo, tá? Eu só vou colocar a minha agulha aqui por dentro e vou puxar um baixíssimo aqui para eu ficar realmente posicionada dentro do espaço, tá? Então, vou subir aqui 3 correntinhas como primeiro ponto alto, já dentro do espaço, e fazer mais 10 pontos altos para completar os 11 que eu preciso. Então, aqui, os 11 pontos altos dentro do espaço. Agora, a gente vai fazer as 4 correntinhas de separação. E aí, a gente vai passar para os pontos altos aqui em cima desses pontos altos que a gente já tinha. Então, a gente vai laçar, vira aqui no primeiro espaço de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo lugar. E aí, direto, tá? Laço e venho direto fazer a mesma coisa aqui no segundo espaço de 2 correntinhas. Então, mesma coisa, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Dentro do mesmo espaço aqui de 2 correntinhas. Então, fica assim, tá? E aí, a gente faz 4 correntinhas pra recomeçar fazendo os 11 pontos altos de novo em cima desse espaço aqui, tá? Na separação aqui do ponto cruzado. Então, a nossa volta vai ficar assim, tá? Agora, a gente repete essa parte aqui em cima e dá a volta toda completando. Ela é mais simples, né? Um pouco mais tranquila de fazer do que as anteriores. Então, aqui a gente já laça e vem direto para fazer esses 11 pontos altos dentro do espaço e assim vamos seguindo. Então, aqui terminei esses conjuntos aqui de pontos altos. Aqui, então, só faltam as 4 correntinhas. E aí, a gente vai fechar aqui em cima, no primeiro ponto alto, né? Na terceira correntinha, que é a parte de cima dele, com o baixíssimo. Tá? Então, tá feita aqui mais uma volta. Essa daqui foi a 13ª volta. Bom, na próxima volta, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A próxima volta é a 14ª. A gente vai fazer 6 pontos altos duplos em cima dessa parte aqui de pontos altos. A gente vai intercalar, tá? Então, aqui no primeiro vai ter ponto alto duplo. No segundo não, no terceiro sim, tá? E assim por diante. Por isso que vão ser só 6. E a gente vai separar eles com 2 correntinhas, tá? Então, aqui, 6 pontos altos duplos separados com 2 correntinhas e pulando aqui, fazendo em cima de um ponto sim, outro não. A gente vai fazer 2 correntinhas aqui, né, pra separar. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, um ponto baixo dentro do espaço de 2 correntinhas, 9 correntinhas aqui em cima, outro ponto baixo aqui, tá? Aí, aqui, 2 correntinhas e a gente volta pros pontos altos duplos aqui em cima. Então, a gente vai começar, a gente já tá aqui em cima do ponto alto, a gente vai começar, como é duplo, em vez de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer 4, tá? Então, aqui, ó, 4 correntinhas como primeiro ponto alto duplo, 2 correntinhas de separação, e aqui a gente vai laçar 2 vezes, pula o próximo ponto, então, e vem no seguinte para fazer esse ponto alto duplo. Então, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2, eu vou fechar ele inteiro, tá? Então, aqui fechei 2 correntinhas. Laço 2 vezes, pulo o próximo ponto, venho no seguinte, fazendo a mesma coisa. Vou tirando as 2 alcinhas, depois as outras 2 até fechar. E separo com 2 correntinhas. Então, aqui a gente vai ter esses 6 pontos altos duplos, separados com 2 correntinhas. O último vai ficar em cima do último ponto alto aqui da volta de baixo, tá?
Então, aqui ficou assim, ó. Os 6 pontos altos. Aí, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto baixo dentro do espacinho aqui, que a gente tinha de 2 correntinhas, 9 correntinhas, e outro ponto baixo aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas aqui do lado, tá? Aí, 2 correntinhas e volto pro ponto alto duplo. Então, aqui já laço direto, depois das 2 correntinhas, 2 vezes e venho nesse primeiro ponto alto de baixo, tirando de 2 em 2 alcinhas aqui, para fazer o meu primeiro ponto alto dessa sequência. 2 correntinhas de separação, e aí, aqui a gente já tá repetindo, né, o que a gente fez ali do outro lado. Então, aqui vou seguindo com os meus pontos altos duplos. Depois, faço aqui essa outra partezinha, né, com as correntinhas e pontos baixos, até dar a volta toda, tá? Então, essa é a nossa próxima sequência, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar uma alcinha, tá? Que eu já recomecei com os pontos altos duplos, até dar a volta toda. Então, aqui, fiz as 9 correntinhas, vou fazer o ponto baixo, as 2 últimas correntinhas para fechar com o baixíssimo agora na 4ª correntinha, tá? Então, eu venho na 4ª correntinha, 2 que vão sobrar são as de separação, a gente pega aqui na alcinha e faz o baixíssimo para fechar. E aí, vai ficar assim, tá? Aqui foi a nossa 14ª volta. Agora, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Bom, gente, na 15ª volta, então, que é a próxima, a gente vai fazer o seguinte, ó. Em cima de cada ponto alto duplo desse que a gente fez, a gente vai fazer 4 pontos altos, tá? Então, a gente vai pegar aqui em cima dele, fazer 4 pontos altos no mesmo lugar. E vai separar cada conjuntinho de 4 pontos altos com uma correntinha apenas, tá? E aí, quando a gente fizer aqui em cima do último, a gente vai fazer uma correntinha também. Aí, a gente vai fazer 9 pontos baixos em cima dessas correntinhas aqui. Uma correntinha, e aí recomeça com os 4 pontos altos aqui em cima, uma separação de uma correntinha e assim por diante. Então, aqui, ó, a gente já tá em cima do lugar, né, onde a gente vai fazer os pontos altos. Vou subir aqui 3 correntinhas, agora não é ponto alto duplo, né, ponto alto normal, então 3 correntinhas, e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço aqui, que é a correntinha lá do topo, né, que a gente fez na volta de baixo, então tem que fazer aqui dentro mesmo, tá? Esse primeiro ponto geralmente é sempre diferente, né? Então, aqui, ó, tô com os 4 pontos altos, faço uma correntinha e já laço para vir aqui no segundo ponto alto de baixo, fazendo mais 4 pontos altos. Um ao lado do outro, todos saindo do mesmo lugar. E aí, continuo. Então, uma correntinha, mais 4 pontos altos aqui em cima do próximo ponto alto duplo da volta de baixo. Então, aqui, vou fazer os últimos 4 pontos altos em cima do último ponto aqui de baixo. E aí, essa parte aqui fica assim, tá? Então, em cima de cada ponto alto duplo tem essa abertura aqui com 4 pontos altos, tá? Que depois, na próxima volta, a gente vai fechar isso aqui. Daí, aqui, continuando, a gente faz uma correntinha e já vem fazer os 9 pontos baixos em cima dessas correntinhas aqui da volta de baixo, tá? E aí, eu não vou pegar em cima de alcinha nada, eu vou pegar a correntinha toda pra fazer esses pontos. Então, faço 9 aqui, um ao lado do outro. Então, fica assim, os 9 pontos baixos em cima das correntinhas e a gente faz aqui só mais uma correntinha para finalizar a sequência e recomeçar laçando e vindo fazer os 4 pontos altos em cima do ponto alto duplo da volta de baixo, tá? Aqui já é o recomeço da sequência. Então, aqui tem 4 pontos altos, aí uma correntinha para separar
E aí, aqui já é a repetição, né? 4 pontos altos em cima de cada ponto alto desse, tá? Então, vai ficar assim, tá? Nossa próxima volta. E eu vou continuar até chegar novamente aqui no começo. Finalizei aqui a minha sequência de pontos baixos, então a última sequência, faço uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, na parte de cima dele, que é a terceira correntinha. A gente finaliza aqui e tá feita a nossa 15ª volta. Bom, gente, então aqui na próxima volta, que é a última, né, pelo gráfico, a 16ª, mas aqui no nosso trabalho, depois eu vou fazer mais uma para fazer o acabamento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar todos esses desenhos aqui que a gente fez com pontos altos fechados juntos, tá? Então, eu vou trabalhar, eu vou fazer diferente essa última volta, tá? No gráfico é ponto alto duplo, que eu vou fazer ponto alto normal. E aqui também tem uma separação diferente com ponto alto, tá? Eu vou fazer só 4 correntinhas para separar, tá? Então, 4 pontos altos fechados juntos aqui, 4 correntinhas para separar. Aqui eu vou fazer da mesma forma que tá no gráfico, tá? Então, 3 correntinhas, 3 pontos baixos aqui, ponto sobre ponto, 3 correntinhas, e aí a gente recomeça. Então, aqui a gente já tá no ponto certo para começar, né? Que é em cima do primeiro ponto alto. A gente pode subir 3 correntinhas aqui. A gente vai fazer ponto fechado junto, mas como são 4, aqui dá pra gente fazer 3 mesmo. Então, aqui a gente vai fechando, ó, uma parte só, tá? Então, laço e fecho uma parte só, não fecho o ponto todo. E quando a gente fizer o último, a gente vai tirar uma parte e depois vai fechar tudo, tá? E aí, aqui as 4 correntinhas. E aí, eu vou preenchendo aqui todos esses pontos da mesma forma. Então, aqui fiz mais um, separo com 4 correntinhas e continuo, tá? Aqui eu vou fazer os 6 da mesma forma. Então, aqui, ó, completei os 6, tá? Fechei todos eles. Agora, aqui a gente vai fazer, então, 3 correntinhas. E 3 pontos baixos aqui nos de cima, tá? Então, eram 9, são 9, né? Aqui, pontos baixos na volta de baixo, a gente faz nos 3 centrais aqui. 3 pontos baixos, ponto sobre ponto. E aí, mais 3 correntinhas para finalizar essa volta e recomeçar com os 4 pontos altos fechados juntos, tá? Então, aqui já lacei e já venho direto aqui pro primeiro ponto. Fecho uma parte, segundo. Então, aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez no começo, tá? A gente vai repetir até dar a volta toda. Então, eu vou seguir aqui. Vai ficar assim, tá? Essa parte do fechamento e aqui esses pontos baixos. Depois, no fim, a gente vai fazer uma última volta, onde a gente vai preencher com pontos baixos aqui para fazer um acabamento, tá? Então, vamos continuar aqui até completar. Então, aqui eu vou fazer os últimos 3 pontos baixos. As 3 correntinhas para finalizar. E a gente vai fechar aqui na parte de cima desse primeiro conjunto de 4 pontos altos, tá? Na junção dos 4 pontos. E aí, aqui tá pronta a nossa 16ª volta. E agora, a gente vai fazer uma volta de acabamento com pontos baixos, tá? Bom, gente, então aqui nessa parte do acabamento, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui 6 biquinhos, assim, né? Então, a parte central é essa, tá? Aqui no meio, a gente vai fazer uma coisa diferente, mas aqui e aqui, a gente vai preencher com 5 pontos baixos. Aqui no meio, 3 pontos baixos, 3 correntinhas e 3 pontos baixos. Aqui e aqui é a mesma coisa, né? Então, são 5.
E aqui, ó, que o espaço é menor, eu vou colocar 4 pontos baixos e um picô aqui em cima, tá? E aqui 4 pontos baixos pra recomeçar. Então, vamos ver como que vai ficar isso. Bom, gente, então aqui a gente finalizou a volta anterior nessa parte de cima aqui desses pontos fechados juntos, tá? Eu vou passar a agulha com baixíssimo aqui só pra cair dentro do espaço e vou subir uma correntinha que vai ser meu primeiro ponto baixo. Faço mais 4 baixos aqui dentro, porque a gente vai começar com 5. Agora, a gente vem ao lado fazendo 5 também. No espaço aqui do lado, né? E esse central aqui, tá? A gente só tem que reparar se tá no centro mesmo, pra depois não ficar torto, ter que refazer aqui. A gente faz 3 baixos, 3 correntinhas e 3 baixos, que é por aqui que a gente vai prender depois. Tá? Aí ele fica assim um formato de bico. Daí aqui nos próximos 2 espaços a gente faz 5 pontos baixos novamente, como do outro lado. Então, ó, por enquanto tô assim. Agora falta fazer essa parte daqui, tá? Porque a gente só fez o centro aqui. Então, agora, em vez de 5 baixos, a gente vai fazer 4. E aí, pra fazer o picô aqui em cima, a gente vai fazer 3 correntinhas. Volta aqui na primeira que a gente fez e tipo um baixíssimo aqui pra fazer esse picô. E aí, faz mais 4 correntinhas aqui do lado, do outro lado, né? Que é equivalente a primeira partezinha aqui que a gente fez. E aí, aqui a gente vai recomeçar, tá? Aí, quando a gente fizer esse picô, às vezes a gente precisa dar uma puxadinha aqui nesses pontos, ó. Pra ele ficar mais centralizado, tá? Pra ele ficar mais em cima aqui, senão ele acaba ficando um pouco pro lado aqui, tá? Aí a gente só ajeita aqui e aí ele fica certinho. Então, aí aqui eu já vou refazer, né? Continuar novamente com essa parte, fazendo essa parte central aqui, tá? Então, é assim que vai ficar, ó, o nosso acabamento. Depois a gente vai prender por aqui, tá? Então, a gente vai preencher a volta toda. Vou continuar aqui. Então, aqui tô fazendo os 4 últimos pontos baixos. E aí, já fiz o picô aqui, vou dar uma puxadinha só pra trazer ele mais pro centro. E aí, aqui a gente vai fechar com baixíssimo na primeira correntinha, né, que a gente fez, que foi o nosso primeiro ponto baixo aqui no caso, tá? Então, faço um baixíssimo aqui. E aí, a mandala tá pronta, tá? Aqui, a gente pode fazer até o acabamento daquele jeito que eu passo com a agulha, em vez de fazer o nozinho, que ele fica mais uniforme, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, a gente corta. Aí, uma opção é a gente puxar aqui, tá? Pelo nó, assim, enfia essa ponta pra dentro e puxa. Ou então, quando é esse tipo de finalização, assim, com um ponto baixo, eu gosto de fazer um outro acabamento com agulha de tapeceiro. Então, eu tiro aqui a ponta, passo a linha aqui numa agulha de tapeceiro, aí eu pulo esse primeiro ponto aqui e venho no segundo, tá? Coloco a agulha nas 2 alcinhas dele, dou uma puxadinha aqui e aqui eu volto, ó, pro mesmo lugar da onde saiu a linha aqui, tá? Então, entro com a agulha aqui e aí fica assim, ó, fica bem certinho, tá? Aí aqui atrás a gente vai dar um nozinho. E a gente faz o arremate aqui por dentro dos pontos baixos, tá? Aqui que a gente tinha na última volta. Então, venho com a agulha escondendo aqui a linha, que é essa linha da finalização. Aí a gente pode cortar, tá? Passar aqui mais um pouquinho.
Pronto, passei mais um pedacinho aqui, agora eu vou cortar. E aí, o único aqui, no caso, né, que eu não mudei de cor, o único outro fio que eu tenho pra arrematar é esse aqui do meio, tá? Aqui também eu gosto de dar um nozinho. Então, venho aqui com a agulha de tapeceiro. Pego aqui uma alcinha, a alcinha mais próxima, né? E aqui também vou esconder essa linha aqui por dentro dos primeiros pontos aqui, tá? E aí, aqui vou cortar. Então, aqui tá pronto. Se você tiver mudado de cor, aí você tem que fazer os arremates, né? Da onde você trocou, fez as trocas. Aqui que vai ter umas linhas aí sobrando. Então, agora a gente vai, pra colocar no aro, escolher o tamanho, né? A gente vai fazer a blocagem dela, que é esticar em um sofá, uma cama, um pedaço de EVA, o que você tiver aí com os alfinetes aqui pelas pontas, pra ver se ela fica um pouco mais esticadinha aqui, pra gente escolher melhor o tamanho do aro, tá bom? Então, vamos fazer isso. Ó, gente, só pra mostrar mais ou menos como que fica até essa blocagem, eu coloquei aqui no sofá, estiquei as pontas, coloquei uns alfinetes, a gente tenta deixar da forma assim mais circular possível e bem esticadinha, tá? A gente já consegue perceber que não ficou embabadada nada, né? Porque quando estava solta ali dava pra ficar em dúvida ainda, mas deu tudo certinho aqui, tá? Então vou deixar um tempo aí e depois eu volto pra fazer a amarração no aro. Então, depois de estar aqui com a mandala blocada, tá? Ela deu uma esticada. Ela ainda tem um movimento aqui, mas ela vai ficar bem esticada a hora que a gente prender. Eu tô com esse aro, eu sempre falo pra gente pegar um aro com uma distância aqui, mais ou menos entre 3 e 4 centímetros, tá? Mais ou menos isso que tá dando aqui. E na hora que a gente puxa as pontas, aqui a gente consegue chegar fácil aqui, né, pra amarrar. A outra que eu fiz, ela tá com aro de 49, tá? Essa aqui ficou um pouquinho maior, eu testei até um outro aro menor que eu tenho, mas eu achei que ia ficar muito solta. Então, agora, a gente vai amarrar pelas pontas, a gente fez aqueles bicos aqui, a gente vai amarrar por aqui, tá? A gente vai cortar, eu já até cortei aqui, ó, uns fios de mais ou menos, no mínimo vocês cortem de uns 30 centímetros, tá? O meu acho que tá até um pouquinho maior aqui. E aí, a gente vai passar fio por fio nesses espacinhos aqui. Vou pegar aqui com a agulha de crochê que facilita. E a gente vai amarrar cada ponta aqui no aro, tá? O fato de ter feito aqui o bico e os pontos baixos ajuda um pouco nessa hora de fazer a amarração. E até de arrematar, né? Depois que a gente vai esconder esses fios dentro dos pontos baixos. Então, aqui eu vou dar 3 nós. Aí depois eu vou amarrar o outro da outra ponta aqui. Eu acho que fica melhor, tá? E depois a gente vai prendendo as pontas opostas e seguindo, vamos fazer as 12. Bom, então depois de todas as pontas amarradas, a gente precisa agora esconder todos esses fios, tá? Então aqui a gente vira a mandala pro outro lado. E aí a gente vai girar aqui esse nozinho pra perto do comecinho aqui do bico, tá? Gira bem aqui, deixa o nó bem aqui na ponta do bico. E aí, com a agulha de tapeceiro, a gente vai passar aqui por dentro essa linha e depois cortar, tá? Então, a gente vai usar agora os pontos baixos que a gente tinha feito para esconder esse fio. E aí, a gente fica com um trabalho aqui sem nenhum fio pendurado e nem nó aqui atrás, tá? Então, a gente passa a nossa linha aqui na agulha de tapeceiro e coloca esse fio pra dentro. Então, aqui é isso, tá, gente? A gente passa aqui, pode ser um fio pra cada lado, e depois, no fim, a gente vai cortar essa sobra. Então, vou fazer aqui em todas as minhas 12 pontas. Que a gente pode cortar, então, os fios que sobraram.
Então, gente, aqui depois que a gente finalizou essa parte do arremate e cortou as sobras de fios que ficaram aqui, a nossa mandala tá pronta, tá? Agora, a gente pode dar só uma ajeitadinha aqui para ver se as pontas estão, assim, equivalentes, para não ficar uma um pouco mais torta, porque essa simetria deixa a mandala mais bonita, tá bom? Ela foi uma mandala um pouco mais trabalhosa aqui, mas acredito que vocês tenham conseguido fazer por aí, tá bom? Qualquer coisa me contem nos comentários. Agradeço muito por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Se puderem, me sigam lá no Instagram também. Um beijo e até a próxima!